Olá, estamos aqui com mais um programa, é tudo questão de atitude. E hoje nós vamos falar de uma saúde que eu não falei ainda, que é a nossa saúde social. O que é que a gente pode fazer para melhorar o mundo? O que é que a gente pode fazer pela sociedade? Para esse mundo que está maluco, que está na correria, que está na tecnologia. E para falar sobre isso, está aqui de novo conosco o Youssef Zaiden Filho. Lembra dele, né? Que tem um monte de conhecimento, que lê um monte de livro, né, Youssef? E ele foi presidente da organização social que eu fundei durante 3 anos. Ele trouxe muito desse conhecimento dele lá pra gente. E a proposta da Embaixadores, né, como eu já falei algumas vezes aqui, é realmente formar uma geração de crianças que tem essa consciência de que a gente tem que transformar o mundo num lugar melhor. E antes de você se apresentar, Youssef, eu queria até falar contigo sobre isso. Eu estou agora escrevendo um novo livro e o livro vai chamar Uma Vida em Cada História. E eu quero, na verdade eu sonhei com esse nome e no sonho estava assim, não é uma história em cada vida, é uma vida em cada história. Porque se a vida é boa ou é ruim, é a gente quem faz, mas sempre tem uma vida numa história. E esse livro tem o objetivo de falar de 3 ações, talvez uma no Brasil, uma na América Latina e outra no mundo, de pessoas, de organizações, de movimentos que estão realmente transformando o mundo. E para eu começar a me inspirar para escrever esse livro, eu fui ler as metas, as 17 metas da ONU até 2030. Quando eu comecei a ler, Youssef, de verdade, gente, eu entendi aquela frase que o papel aceita tudo. A meta número 1 é acabar com toda a pobreza do mundo. A meta número 2 é acabar com toda a miséria e fome do mundo. Daí você começa a dar vontade de falar, nossa, não vou mais ler, né? O quanto é difícil. Porém, a gente chegar nisso. Porém, eu acredito, Youssef, que a gente está caminhando nessa direção. De realmente tomar consciência de que a gente tem que transformar a sociedade. Você não precisa concordar comigo não, tá? Mas eu quero a tua opinião sobre isso. Se apresenta para os nossos telespectadores e, por favor, me fala o que você acha disso. Olá, telespectadores, novamente aqui com vocês, é um prazer enorme. Meu nome é Youssef, já tive em outras oportunidades, né? Sou filósofo, advogado, trabalho na área de coaching, fazendo coaching para as pessoas, para desenvolvimento das pessoas. Você tocou num assunto fundamental, né? Questão de metas, e essas 2 metas da ONU, não é que eu não concorde com você, eu concordo, mas eu vejo 2 coisas que eu aprendi. Uma foi com Viktor Frankl. Viktor Frankl é um grande psiquiatra austríaco que teve nos campos de concentração e ele mostrou uma coisa fundamental chamada a última das grandes liberdades humanas. A liberdade de escolher a resposta que você quer dar ao estímulo que o mundo te traz. Ele teve no campo de concentração, lá se despoja de tudo, não tem o que fazer. Em Auschwitz ele teve lá. Mas ele falou, como é que eu saio disso? Porque ele começou a observar um monte de gente desistindo da vida. Desistia de tudo. O que é desistir? Sabia que ia morrer, não queria mais comer, não tinha mais vontade para nada, não tinha mais perspectiva, não tinha nada. E se acomodou com aquilo, sabia que ia morrer, então, as doenças. Às vezes nem morria por conta do algoz chegar e te colocar na câmara de gás ou matar você por tiro, alguma coisa, ele morria por tédio, por desistir da vida. E ele falou, eu não quero isso para mim. E o que ele fez? Ele falou, ele se via ao longo do tempo que ele ia sair do campo de concentração, que ele ia voltar a dar aula nas universidades na Áustria, e que ele ia voltar a fazer aquilo que ele adora fazer, que ele tinha paixão por fazer. Ele projetava o futuro. Ele projetava o futuro, na vida dele, e ele trabalhava para isso. Então ele trabalhava para ajudar as pessoas a fazer o quê? A não só desistir da vida, parar de desistir da vida, mas olhar para o futuro. Porque o futuro é incerto, você constrói. E isso está ligado a uma coisa chamada tempo. Aí eu gosto muito de Santo Agostinho, quando ele fala do conceito de tempo. Nós temos 3 facetas do tempo. O passado, que é uma coisa que ele serve para contar a história, mas ele passou e você não muda mais. Você não muda o passado. O que aconteceu, aconteceu ao longo da tua vida. Mas muitas pessoas vivem o passado no presente, trazendo ele agora, aqui e agora, na sua mente, vivendo aquilo, remoendo com aquilo, mas não muda. Aquilo que já aconteceu, eu não vou mudar, não adianta eu ficar pensando nisso. E quando eu fico pensando nisso, o que ocorre? Minha vida não anda. Pelo contrário, ela está no passado ainda, não conseguiu evoluir. O futuro,
que é a questão da meta, que você diz, meta é um futuro, é uma previsão que eu coloco para atingir um resultado lá na frente. Portanto, ela ainda não existe. Esse resultado ainda não existe. Por isso que chama meta, que é uma palavra grega que chama alvo. Os arqueiros usavam aquilo, vou atingir aquele alvo. O alvo é uma meta. E o que existe, na verdade, é o aqui e agora. Eckhart Tolle ele escreve o livro O Poder do Aqui e Agora, né? Então, o que é? É o presente. Eu construo o futuro, a minha meta aqui no presente é eu pensar naquilo que eu quero fazer e começar agora para atingir o futuro no resultado que eu quero buscar. O que a ONU está fazendo, ela está prevendo porque tem alguns lugares do mundo que a fome esse país não tem como sair. E a fome está ligada a alguma coisa por destruição. Você pega a Etiópia, né, os países africanos, mesmo aqui na América, Haiti, que teve aquele problema do terremoto tão forte que estava a dificuldade de reconstrução. Mas para tudo isso acabar, precisa de uma coisa que hoje, no século XXI, precisa ter: cooperação. Se não cooperarmos, a humanidade, isso não atinge no futuro. A ONU está dando um recado, colocando uma meta para os países. ONU, Organização dos Países, Unidos, dos Países das Nações Unidas. O que significa isso? Significa que ele está colocando uma provocação para que essas Nações Unidas ajudem a acabar com uma coisa chamada fome, que não deveria existir, gente. Não é que lá os caras não querem fazer nada, são preguiçosos, é que eles não têm como. Não tem nem como plantar. O problema de países totalmente destruídos. Aqui no Brasil, às vezes, é comodismo. Mas quantos jovens que saem hoje da situação ruim colocam na tua cabeça que vão atingir um futuro lá na frente e eles buscam isso e conseguem. Jovens que, se você olhar, nasceram sem nenhuma condição de atingir. Mas o que é isso? É a escolha. Realmente. E é interessante ouvir o Youssef falar, porque o futuro não está pronto. Então a gente pode fazer como a gente quiser. São as atitudes que a gente vai ter que vai transformar o futuro. E o interessante é que as metas da ONU são 17 metas, então tem ali empoderamento das mulheres, depois tem ali também, porque você fala, tem alguns países que as mulheres não têm direitos nenhum, né? E a ONU está provocando os países a falar, vamos deixar isso equilibrado, porque não é que homem é melhor que mulher, ou mulher é melhor que homem, mas espera aí, uma mulher não tem direito nenhum, né? Em alguns países árabes, inclusive. Depois tem uma outra meta que fala da poluição dos rios, dos oceanos. A proposta, são 17 metas e 169 objetivos. Então, como esses objetivos bem elaborados vão atingir essas metas? E o interessante é que você que assiste bastante TV ou que está vendo conteúdo de todos os lados, tem sempre as pessoas que estão falando o quanto o mundo está melhorando e tem sempre as pessoas que estão falando o quanto o mundo está piorando. E na realidade, a gente tem muita coisa boa sendo feita. Como eu sempre trago livros aqui para vocês, eu já até lembrei do Padre Haroldo, é um sacerdote jesuíta aqui da região de Valinhos, da cidade de Campinas, e o CF há 40 anos. Ele fundou uma organização social que tem como objetivo ajudar as pessoas que fazem uso de drogas a parar de fazer uso de drogas. Então, como é que a gente coloca num balaio 7 bilhões de pessoas e vê exatamente se a gente está indo para a direção das metas da ONU ou para a direção que não é da meta da ONU? Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele acha que não temos o problema climático, ele acha que o problema não existe o superaquecimento, enfim, e é um cara poderoso, é um cara que ele pode, com poucas ações, mudar muita coisa no mundo, Então, essa é a proposta, Youssef? Quanta coisa boa está sendo feita, Você mesmo, não só com os embaixadores, quantos movimentos você já participou? Tem um monte de coisa boa sendo feita, Eu vejo uma das coisas hoje, o mundo econômico, ele é um mundo totalmente econômico. O pensamento do mundo econômico, já dizia Adam Smith, no seu livro Pensamento Econômico, a riqueza do mundo, quem estuda economia sabe bem disso, o mundo está focado na questão do negócio, cifrão, dinheiro, não importa. Tanto que eu estou estudando agora o século XX para entender o século XXI por conta da velocidade que o século XXI está tendo.
O que eu estudei do século XX? O século XX, de todos os séculos que nós vivemos da humanidade, foi o século que aconteceu de tudo. Foi o século que matou mais gente em guerras, matou 200 milhões de pessoas no século XX, foram mortas no século XX. Mas também tem o lado bom, a questão das invenções, da questão científica, das descobertas e tudo mais, o século XX foi. O século XXI, ele está caminhando para um século XX com maior velocidade. Então, quer dizer, a tecnologia vem em prol de ajudar a velocidade e a fazer com que as coisas aconteçam com mais rapidez. Mas o que precisa a humanidade ter na sua visão? Uma das coisas que mais o século XXI exige hoje: cooperação. Se eu não tiver cooperação, o que vai acontecer é que o mundo vai sucumbir. O ser humano vai sucumbir. E aí é só pensar e lembrar da história dos dinossauros. Enquanto não tinha o Rex, todo mundo vivia na paz. O dia que chegou o Rex, o que aconteceu? Acabou. Extinção. Realmente. Olha, gente, que bacana a mensagem que o CEF deixou pra gente. Cooperação. Quando a gente fala de saúde social, é exatamente isso que ele acabou de falar. É vivermos em comunidade e um ajudar o outro. Aquela história de amar primeiro a si mesmo e depois o próximo, né, CEF? Amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Porque é isso, a gente tem que ajudar a comunidade. Tem muitas pessoas que não tiveram oportunidade e que às vezes com uma oportunidade consegue se transformar numa pessoa muito melhor do que a gente imagina por uma questão de escolha, por uma questão de atitude. Eu não falei para você que é uma delícia conversar com o CEF? Já passou o CEF, primeira parte do programa. A gente vai para um rápido apoio cultural e eu já volto. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. E como eu estava conversando com o CEF nos bastidores, eu tenho uma crença muito forte, e algumas pessoas acham que isso tem a ver com religião, e não tem nada a ver com religião, que nós somos centelhas divinas. Independente do que se acredita, nós somos centelhas divinas. E se somos, o CEF, a gente está aqui exatamente para mudar o mundo, né? Para melhorar a sociedade, para usar uma atitude positiva de cooperação, né, que você falou, de um ajudar o próximo, da gente entender que essa pobreza, essa miséria na África, né, muitas vezes algumas pessoas escolheram para eles estarem naquela situação, e como a gente faz para mudar isso? Você acredita nisso também, que a gente está aqui para melhorar? Eu acredito sim, Sandra. O maior problema que eu vejo hoje no mundo, quando se fala assim que nós podemos melhorar o mundo, né, mudar o mundo, as pessoas pensam em termos coletivos. Nossa, como é que vai mudar o mundo com 7 bilhões de pessoas? Eu sempre brincava, né? Quando eu ia falar alguma coisa lá dos embaixadores, no meio do palco, eu falava assim, a nossa maior meta é atingir 7 bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo, eu sentia aquela questão, mas não é isso. Se eu melhorar a minha vida, eu estou melhorando o mundo. Porque cada um de nós, como dizia Dag Hammarskjöld, dentre os 100, o 1 equivale ao 100. Se tirar 1, fica 99. E 1 pode ajudar a mudar o mundo daquela massa de 100. Então, se todos nós fizermos a nossa parte, melhorarmos o mundo, melhorarmos a nossa vida, a questão de equilíbrio e tudo mais, eu tenho certeza que a gente muda o mundo, porque você é uma semente. As pessoas vão olhar em você o seu modelo, e esse modelo replica. Eu lembro que eu contei bem a história do Stone, né, que ele, jogador de futebol no seu país, na África, onde ele foi, por um bando de pessoas, ele foi impedido de atingir o sonho dele. Mas ele não desistiu. Ele falou, eu posso mudar o meu país. Se eu ajudar as outras crianças que estão na mesma situação, amanhã eles serão pais. E se eles serão pais amanhã, o número vai exponencialmente aumentar. Ele consegue, sozinho, mudar um país. Gandhi fez isso, Madre Teresa fez isso. Quantas pessoas fizeram isso para mudar o mundo? Martin Luther King fez isso. A princesa Di fez isso. Quantas pessoas mudaram o mundo sem que a gente percebesse o que está aqui hoje acontecendo? Jesus Cristo mudou o mundo
E as pessoas que você está falando são as pessoas que estão na mídia, que foram para a mídia. Quantos anônimos, né, Youssef? Quantos? Quando as pessoas falam assim para mim, ai, mas você tem essa proposta de inspirar pessoas a melhorar o mundo, você é muito otimista, né? Eu respondo para a pessoa o seguinte, você já prestou atenção no que você está vendo? O que você está lendo? Qual o conteúdo que você está consumindo? Porque tem tanta coisa boa acontecendo. Eu falei, né, no bloco anterior sobre o Instituto Padre Haroldo, sobre o Padre Haroldo. Quando ele começou a instituição Padre Haroldo, há 40 anos atrás, a droga que os meninos usavam era cola de sapateiro e pinga. Aí hoje você fala assim, hoje é crack, então piorou muito. Mas quantas pessoas ele ajudou ali, Youssef? Quantas famílias ele reestruturou? Né? Então, assim, se o mundo está melhorando ou piorando, depende da tua visão. Né? Ninguém não vai baixar o santo aqui e vai falar, ó, dos 7 bilhões de pessoas, tantos estão indo para esse lado, tantos estão indo para esse, vamos atingir as metas da ONU, né? Então é o que você vê, a tua visão. E eu falo muito para as crianças lá em casa que são, né, a nova geração. O que você acredita é a atitude que você tem. Na verdade, o que está ligado com a atitude, né? A atitude é o comportamento. E ela está baseada numa crença. A força do comportamento e o resultado que você vai ter na vida está baseado numa crença. Por isso que nós falamos num programa anterior do seu mindset fixo. Aquele livro Mindset explica bem isso, né? Se eu tenho uma crença que já vem de longe e o mundo está mudando as coisas e eu não mudo a minha crença, eu não mudo o meu comportamento. E é uma questão de atitude. Acompanhar a mudança, eu preciso mudar crenças para mudar o meu comportamento, para atingir o resultado que eu quero. O mundo muda. E isso não é agora, e não é nada do século XXI. Isso é antes até da filosofia ser chamada de filosofia. Vem lá dos pré-socráticos, o nome dele era um filósofo, que ele falava o seguinte, a mudança é a única certeza que tem no mundo. Heráclito falava isso. Se você não pisa no rio, você não pisa 2 vezes no mesmo rio. Porque a única certeza que o mundo tem é que muda, e ele está mudando. Agora, a questão de atitude depende de você mudar as suas crenças. Valores são diferentes. Valores são coisas que você tem. Eu tenho o valor da vida, por exemplo. Se você não tem o valor da vida, a sua vida é essa que você não vai mudar nunca. Você vai morrer daquele jeito e vai perder a vida muito mais rápido do que você pensa. Se a vida for um valor importante na tua vida, você muda crenças que, por exemplo, da obesidade, crenças que você precisa tratar do seu corpo, crenças que você precisa ter metas de saúde, né? Você vai ter prevenção. Isso é uma crença que, ao longo do tempo, com toda essa tecnologia e a mudança da medicina, você muda para ter vida. Então são coisas, exemplos que a gente consegue, ao longo do tempo, falar de atitude. Atitude é a base do comportamento, mas ela vem por trás de crenças que, se eu não mudar, ela não muda. Muita gente fala da questão, né, eu não tenho tempo. Tem tempo, dá para medir o tempo. E isso já dizia Peter Drucker há 40 anos atrás. Tudo aquilo que você faz e não mede, para de fazer que não vai dar resultado nenhum. Você não tem como mensurar, né? Você não tem como mensurar. Exatamente. Não, é interessante. Eu vejo assim, cada notícia boa, positiva, de organizações sociais que estão tentando melhorar, porque a gente usa a gente como régua, né, Youssef? Se eu vivo hoje e tento viver cada vez melhor, ou eu tenho a proposta de ser honesta cada vez mais nas minhas atitudes, nas minhas ações, corajosa, por que o Youssef não? Então significa que eu sou melhor que ele? Não, entendeu? Então esse negócio de consciência está se elevando. Eu acho que tem um tempo, vejo as crianças aí, né, eles já nasceram, né, vamos falar de coisa boba, de não abrir a torneira, escovar os dentes com a torneira aberta, hoje eles não aceitam mais, ou jogar um papel para fora do carro, não aceitam mais. Estou falando do nosso nível social, né, eu fazia isso quando era pequena, escovar os dentes com a torneira aberta, hoje eu já sei que não dá, que não precisa, que é desperdício. Como você falou no outro programa, né, as crianças estão nascendo com uma inteligência intelectual, emocional muito forte, né? Hoje, se você analisar bem, no nosso tempo, compara um nenê até os 3 anos de idade com o nenê. Hoje, se você lembrar de alguém lá atrás, no início, quando você nasceu, como era? Hoje uma criança de 3 anos tem celular na mão. 3 anos. E da minha época, por exemplo, 3 anos ainda era dependente do pai. Hoje eles querem ser independentes. Tanto que eu tenho um sobrinho de 6 anos, e eu fui passear com eles outro dia, esqueci de dar seta para virar no lugar aí. E ele fez uma pergunta, olha só como eles são inteligentes.
tio, por que o carro tem seta? Ele me fez uma pergunta. Não, para você dizer para ele que direção você vai virar. Por que você não usou a seta? 6 anos de idade. O Enzo fez essa pergunta. Então, a minha esposa começou a dar risada, falou, tá vendo só? Ele tem só 6 anos e você com essa idade toda não que é uma questão. Atitude está ligado a coisas que a gente vem ao longo do tempo, como tão simples, né? Usar o cinto de segurança. Outro dia eu entrei num carro que eu falei, eu não uso cinto de segurança. Eu estou usando agora porque agora está cheio de radar, não sei o quê, mas eu não gosto de usar cinto de segurança. Quer dizer, crenças que vêm lá de trás e que hoje atrapalham no seu comportamento e no desenvolvimento seu, no resultado que você vai buscar na tua vida. Por isso que meta é uma coisa difícil hoje. Meta sem propósito não acontece. Na verdade, a pessoa tem que ter aquela missão de vida e, a partir disso, ela é em busca de meta. Exatamente. Faz todo sentido. Vem antes, né? Lógico, Vem antes. sem dúvida. E o Cef, a gente está quase finalizando o programa, mas tem uma pergunta que talvez você que esteja aí nos assistindo queira saber, que como eu estimulo a minha saúde social? Como que eu faço o bem para as pessoas, né? Um social? Porque você não precisa fundar organização social, que nem a gente fez, né, Cef? Que foi uma loucura. Eu fundei essa organização e o Cef foi presidente. Hoje tem muitas regras, tem muitas leis da organização da sociedade civil. Você pode também, se quiser. Só que é uma longa jornada. Agora, você não precisa. Você pode ajudar o próximo, você pode ajudar um bingo, ir numa instituição, né? E que dica que você dá de atitude, mas atitude mesmo concreta para as pessoas que estão nos assistindo e estão preocupadas com essa saúde social, não de passear à noite, de sair à noite, mas de realmente ajudar a sociedade. Eu dou algumas dicas que eu tenho vivido ao longo da minha vida, de 36 anos de casado. A primeira coisa que eu falo para as pessoas, conecte-se com o divino. Porque a conexão com o divino, ele é o dono do mundo. Ele criou isso. E se você, eu até brinco, né? Tem pessoas que eu já encontrei, pessoas que disseram que é ateu. Eu tenho uma questão que eu brinco muito com isso. Se Deus não existe, o ateu também não. Não há, é um contraponto, né? Se Deus não existe, por que vai existir o ateu? Na verdade, quando ele fala que ele é ateu, ele reforça a existência de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é você ter conhecimento, ler. Conhecer. Eu não preciso ir à escola, fazer cursos mirabolantes, nada disso. A leitura envolve as pessoas, traz conhecimento, te ajuda numa coisa chamada exercício mental. Como o corpo precisa de exercício, a mente também precisa. O que a mente precisa de exercício? É a segunda lei da termodinâmica da física, entropia. Se você não lê, você não usa a sua mente, ela vai ao longo do tempo se deteriorando. Então isso é a terceira. A terceira coisa, participe na sua igreja. Por exemplo, eu trabalho, eu e a Sônia, com encontro de casais, formação para batizado. Isso ajuda os casais, pessoas, de uma forma que não é voluntário, de uma forma do seu tempo que você tem, para levar a sua experiência de vida para ajudar os casais que têm hoje dificuldade. Trabalhe numa ONG, doe algumas horas da sua semana para ajudar, porque a ONG, o que é a ONG? Apesar de a gente ver tanta politicagem com as coisas, existem ONGs como Embaixadores da Prevenção que trabalham com crianças para fazer o quê? Para ajudar crianças a ter um desenvolvimento de virtudes, de valores fortes. E a gente pouco faz, não tem muita coisa, são 2 horinhas do seu tempo numa semana de 168 horas, que se você olhar bem, você passa mais tempo olhando uma televisão em programas que não tem nada a ver com a nossa vida e deixa de fazer essas coisas. São coisas que vão te ajudar a ter equilíbrio na tua vida nas 4 dimensões do ser humano, que é corpo, mente, coração e espírito. E que tem que estar sempre equilibrado, né, Cef? Quando eu pensei em fazer esse programa, eu tinha isso que o Cef acabou de falar em mente. Nós temos a saúde física, a financeira, a social, a espiritual, a intelectual. E se você desenvolve uma muito mais do que a outra, não gera esse equilíbrio, né, Cef? E a felicidade, né, óbvio, com o que o Cef falou, que eu achei profundo, né? Não adianta você ir atrás de meta se você não tem propósito. Mas com um propósito e uma meta, se você tiver esse equilíbrio, saber que você tem que fazer uma atividade física, que você tem que saber lidar com o seu dinheiro, que você tem que saber ajudar a sociedade, isso vai equilibrando e é uma delícia viver, né? Eu falo, como é que você vai ter depressão num equilíbrio desse, né? Não entra.
E o gozado que o maior desequilíbrio que acontece na vida da gente é o lado espiritual. Eu estou lendo agora as inteligências múltiplas, e a inteligência, saiu agora uma nova inteligência que está sendo estudada, chamada inteligência espiritual, que diz o quê? A falta de propósito, que é o lado espiritual nosso, é que desequilibra todas as outras. É incrível isso. Ai, vou querer ler esse livro, eu adorei. A você que nos assistiu, eu não falei que é uma biblioteca ambulante, o CF sabe quase todos os livros, já leu quase tudo já. E é uma pessoa incrível que trouxe aqui pra gente um pouco mais de consciência para que a gente tenha sempre em mente que é a atitude que vai mudar o mundo. Eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!